o professor José Adilson Antunes, que tem larga experiência no ensino religioso. Ele é referência no Rio Grande do Sul, não é exagero, professor Adilson. Ele sempre diz que eu exagero muito, mas é verdade. Ele é atualmente o presidente do CONER, do Conselho do Ensino Religioso, que no Rio Grande do Sul tem uma grandiosíssima expressão em âmbito de ensino religioso. Tem a sua formação na área da pedagogia, é mestre em educação, e ele, então, vai abordar conosco, nesta noite, algumas dimensões do ensino religioso. Boa noite mais uma vez, Padre Rogério, boa noite a irmã Carmen, boa noite a todos, boa noite, Gregory. Já ouvi o Gregory falando sobre pastoral em alguns... eu participei daquele curso no ano passado do INSTA. Então, fui aluno desse rapaz, então, lá no curso sobre pastoral, porque a gente precisa estar sempre articulando, né? A pastoral está articulada com o ensino religioso, está articulada com a matemática, com a história, com a geografia, com o fazer pedagógico, com o fazer administrativo da instituição. Então, a gente está sempre buscando e articulando. Mas vou, então, falar brevemente, em 20 minutos. O Padre Rogério sabe que eu não sou tão breve assim, mas, enfim, eu vou me esforçar muito para chegar no ponto, ou pelo menos nas provocações, né? Porque eu acho que é um momento de provocações em relação ao ensino religioso, quando se pensa olhar o ensino religioso não mais como um pé da igreja dentro da escola, mas como um componente curricular que tem um compromisso muito importante com o processo educativo. Eu não sei se o Felipe tem aí, se ele pode compartilhar a minha apresentação, mas vai ser muito breve. Também, se não der para apresentar, eu vou falando e... né? Isso, muito obrigado. Essa primeira parte pode pular. Eu tinha escrito ensino religioso na escola católica, né? Aí depois me dei conta que o ensino religioso na escola, seja ela católica ou pública, ele tem um compromisso muito grande com... ele tem um compromisso primeiro com a questão da educação. Inicio com essa charge, acho que sempre a Mafalda tem umas pegadas interessantes, e eu gostei muito desta, quando estava procurando algumas coisas. Colocar-se no lugar do outro faz do mundo um lugar de todos. Estamos vivendo exatamente neste momento, não em função da pandemia, não em função de tudo que já passamos neste mundo, mas o próprio Papa insiste no Pacto Educativo Global que temos que colocar a pessoa no centro, né? Além de colocar a pessoa no centro, precisamos nos colocar no lugar dos outros, para que o mundo possa ser de todos, não meu ou do outro, mas que possa ser de todos nós, construído em conjunto, na coletividade. Pode passar? Como eu dizia, então, o ensino religioso, ele tem um vínculo com a educação. Tá? Esse vínculo com a educação faz com que ele esteja na legislação, desde a Constituição Federal até a Lei de Diretrizes e Bases, e diz que ele é disciplina dos horários normais das escolas públicas. Né? Nós fazemos uma leitura, porque alguém diria assim, bom, mas se é das escolas públicas, as escolas particulares não precisariam ter ensino religioso, né? Mas nós fazemos uma releitura deste artigo no sentido de que públicas são as escolas que atendem ao público, que se colocam a serviço, que servem à população e à comunidade. Então, as escolas particulares, sim, também deveriam estar articuladas nesse princípio. Né? O ensino religioso é reconhecido como área de conhecimento e precisa articular-se numa proposta interdisciplinar, senão ele fica solto. Por muitos anos, eu uso uma expressão de que o ensino religioso ele era o apêndice da escola, né? Por que o apêndice da escola? Porque quando ele incomoda, a gente tira fora, né? Em alguns lugares era isso que acontecia. O ensino religioso, hoje tem, hoje não tem.
hoje um governo deixa, hoje o outro governo não deixa. Este governo quer, aquele governo não quer. Então a gente viveu muita instabilidade até que a legislação fosse construída de forma a garantir a presença efetiva do ensino religioso, dada a obrigatoriedade de cumprimento da Base Nacional Comum. Ele tem uma função social. Por quê? Porque ele trabalha com conhecimentos construídos pela humanidade. E todo conhecimento precisa ser partilhado. Esta é a função social dele. Ele precisa estar a serviço, ele precisa colocar-se a serviço, né? E ele faz parte da organização curricular da escola. Ele constitui-se, além de uma quinta área, uma articulação com as demais áreas de conhecimento dentro de um processo interdisciplinar. Pode passar adiante. Ele é uma área de conhecimento no ensino fundamental, está lá na resolução 7 de 2010 do Conselho Nacional de Educação, é uma área de conhecimento, e a resolução 4, que é a resolução anterior, que trata das diretrizes gerais, ela diz que o ensino religioso faz parte da formação geral básica. Está escrito lá também, né? Então, nesse contexto, e aqui trago só uma referência do Rio Grande do Sul, nesse contexto, no Rio Grande do Sul, no ensino médio, o ensino religioso integra a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Tá? Trago essa realidade do Rio Grande do Sul, porque nós entendemos que também no contexto nacional, principalmente as nossas escolas católicas que primam pela presença do ensino religioso na sua organização curricular, ao articularem no ensino médio, precisariam articular com algo que está mais alinhado com as ciências da religião, que são as ciências humanas e sociais aplicadas. Pode passar adiante. Então, este ensino religioso que está trazido, construído lá na Base Nacional Comum, ele tem um objeto de estudo. E este objeto de estudo é o conhecimento religioso, que é produzido no âmbito de diferentes áreas, de diferentes ciências, das ciências humanas sociais, da filosofia da religião, da história da religião, da sociologia da religião, articuladas com as ciências das religiões, né? Porque investigam os fenômenos religiosos que acontecem nas diferentes culturas e nas diferentes sociedades. Por isso que ele está articulado num contexto maior de educação, né? Um contexto maior de educação que precisa colocar-se no lugar do outro para fazer o mundo um lugar de todos. Pode ir adiante. A própria BNCC vai dizer que existem dois princípios que fundamentam, que constituem a articulação do ensino religioso no currículo da educação básica, ou no currículo do ensino fundamental, no caso da base. A pesquisa e o diálogo. Não há como articular o ensino religioso de forma a não realizar pesquisa. O ensino religioso precisa ser compreendido como algo a ser estudado, algo a ser pesquisado, algo a ser construído. É um componente, é uma disciplina, é uma área, né? Mas ele, ao mesmo tempo, precisa estar articulado dialogicamente, porque não se parte de um lugar qualquer. No nosso caso, da escola católica, nós partimos daquilo que é a nossa missão e o nosso contexto, porque precisamos ter uma identidade e termos uma identidade. Mas a identidade não pode suplantar o diálogo com os demais. Ela não pode vencer e derrubar o diálogo e outorgar-se o princípio de ser única e restrita verdade. Então, nesse contexto, nós precisamos entender que o ensino religioso articula-se na pesquisa e no diálogo. Pode ir adiante. E falo brevemente sobre os 4 objetivos do ensino religioso que estão na base. Eu tenho certeza que todos ou muitos já leram toda a base que trata da educação básica, né? Que foi publicada em 2 momentos, 2017 e 2018, mas a questão do ensino religioso foi muito discutida. Uma hora ela fica, outra hora ela sai. Lembra aquilo que eu disse? Era o apêndice, né? Alguém quer, tira, está incomodando, tira. Agora coloca de volta.
Bom, nesse contexto, a partir da base, ele deixa de ser compreendido como um apêndice, porque ele faz parte de cumprimento obrigatório. Né? A gente diz assim, bah, mas lá na Constituição diz que a matrícula é facultativa. Mas a matrícula não pode ser facultativa para algo que faz parte integrante da formação básica. Tá? Então, esse choque dentro da legislação, ele permaneceu por conta da Constituição Federal. Porque quando se altera a Lei de Diretrizes e Bases e se diz que o ensino religioso é parte integrante da formação básica, isso entra em choque com a matrícula facultativa. Claro que, para nós, escolas católicas, essa matrícula não é facultativa, porque aí concebe-se que está inteiramente articulado com o currículo escolar. Né? E aí nós estabelecemos, a base estabelece 4 objetivos para esse ensino religioso. O primeiro deles é propiciar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos a partir da realidade dos educandos. Hoje nós sabemos que nas nossas escolas católicas não temos mais só estudantes católicos, né? Nós temos uma diversidade muito grande. Aliás, tem crescido entre a nossa juventude os que se dizem sem religião, né? Sem religião. Não significa que eles não tenham fé, não significa que eles não acreditem em Deus, não significa que eles não acreditem no transcendente, mas eles não se vinculam a uma denominação religiosa. Eles são sem religião. Então, isso também nos preocupa. Isso nos preocupa porque nós precisamos também trabalhar com estes jovens que descreem das nossas instituições, das nossas igrejas. E nós precisamos, ao trabalhar com eles, compreender a sua manifestação, compreender a sua postura, mas, ao mesmo tempo, apresentar a nossa postura, e isso muito articulado com a pastoral, o Gregory vai falar mais especificamente sobre isso, mas a nossa postura cotidiana, né? A nossa postura do dia a dia, em todos os momentos, em todos os espaços. Mas dentro do ensino religioso, nós precisamos propiciar que aconteça a aprendizagem destes conhecimentos a partir da diversidade que a gente tem na sala de aula, para que esse conhecimento possa ir sendo construído aos poucos. Próximo. O segundo objetivo, ele trata da liberdade de consciência e crença. Então, conhecimento sobre o direito à liberdade, e isso está posto lá na nossa Constituição Federal, né? É imprescindível a garantia da liberdade de consciência e de crença. Então, o ensino religioso, como eu disse, ele não tem um papel catequético, ele tem um papel dialógico, de dialogar com o diferente, mostrando a sua postura e a sua identidade, mas de diálogo, de articulação, de compreender que a liberdade religiosa, ela é constante propósito de promoção dos direitos humanos. Terceiro objetivo, podemos passar adiante, desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo. Vejam, trabalhar com o ensino religioso numa perspectiva dialógica significa desenvolver competências e habilidades que contribuam para que esse diálogo aconteça. Mas é o diálogo com quem? Só com quem me interessa? É o diálogo só com quem eu gosto? É o diálogo só com quem professa a minha mesma fé? Não, é o diálogo com todos, numa perspectiva de que a minha identidade está firme, forte, presente, por isso me dá a capacidade de dialogar com os diferentes. Isso, obviamente, exercitando todo o contexto do respeito à liberdade de concepções e pluralismos de ideias que está posto não só na Constituição Federal, mas lá na nossa Lei de Diretrizes e Bases, como algo que precisa costurar toda a articulação escolar e do currículo. E o quarto objetivo, o ensino religioso vai se articular, obviamente, com aquilo que dá sentido à vida do estudante, e é aquilo que é o seu projeto de vida.
Então é preciso que o ensino religioso, construído a partir do diálogo, construído dos conhecimentos e habilidades que estão relacionados ao diálogo e articulados ao conhecimento do fenômeno religioso que acontece nas diferentes manifestações, ele precisa fazer com que o aluno construa sentido de vida, né? Porque ele vai perceber nos valores, na ética e na cidadania, que perpassam os conhecimentos religiosos, aquilo que pode alinhar o barco da sua vida, né? Para onde ele vai olhar, para onde ele vai navegar e como ele vai navegar. Pode passar adiante. Eu não vou aprofundar a questão das competências, porque isso pode ser feito até num outro momento, né? Quando se vai trabalhar especificamente com o desenho de matriz para o ensino religioso, se pode trabalhar especificamente, porque para cada competência existe um rol de habilidades, né? E a partir dessas habilidades eu defino os conteúdos. Mas é importante saber que estas competências estão relacionadas aos aspectos estruturantes das diferentes tradições, de todas os movimentos religiosos, olhando sob uma perspectiva científica, filosófica, estética, moral e ética, né? Compreendendo, valorizando e respeitando as diferentes manifestações e as experiências de saber que cada uma tem, né? Relacionando ao tempo, ao espaço, ao território. Daí vem toda a articulação também com as ciências humanas e sociais aplicadas, porque nós falamos em tempo, em espaço, em território, e isso está tudo relacionado à forma de ser da pessoa, né? Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade, da natureza, né? Expressão do valor de si. Isto aqui, esta terceira competência está bem articulada com o tema, né, Padre Rogério, da construção do projeto da rede das servas de Maria reparadoras, né? Nossa missão é cuidar. Nossa missão é cuidar. Bom, reconhecer esse cuidado de si, do outro, da coletividade, da natureza, está mais articulado ainda com a Laudato Si, né, do Papa Francisco. Conviver com a diversidade de crença. Essa é uma competência extremamente importante nos tempos de hoje. Conviver com a diversidade. Nós precisamos aprender a conviver com a diversidade, nosso estudante precisa aprender a conviver com a diversidade, sem perder a sua identidade. Tá? Outra competência importante é também analisar como as tradições religiosas influenciam a cultura, a política, a economia, a saúde, a ciência, a tecnologia, como as denominações religiosas, no seu arcabouço construído, elas trazem para as nossas culturas, as diferentes culturas, né, influências muito interessantes de como elas contribuem para que o contexto maior social ele aconteça de forma integrada e de forma a interagir entre os diferentes, né? E uma sexta competência está alinhada à questão dos discursos e práticas de intolerância que precisam ser evitados, combatidos, e o ensino religioso, ele, a partir desta competência, precisa conduzir exatamente o princípio do diálogo ao respeito aos direitos humanos. Fala ali também em cidadania e cultura de paz, e acho que quando se pensa em cuidado, não se pode descuidar, né, de que somos cidadãos e que o exercício da cidadania depende do olhar para o outro. E isso, obviamente, constrói uma cultura de paz no contexto geral. Podemos passar adiante? Estou no finzinho. As unidades temáticas que estão lá na base. Então, a primeira unidade temática trata de identidades e alteridades, e tem como objetivo a identificação e o respeito às semelhanças e diferenças entre eu e os outros, né? Como é que isso pode, como isso se dá e como isso acontece. A análise da matriz dos fenômenos, das experiências religiosas,
o sentido de finitude, de vida e de morte, tudo está articulado nessa primeira unidade. Pode passar adiante. A segunda unidade vai tratar das manifestações religiosas, então o conhecimento, valorização e o respeito às distintas experiências. E a terceira unidade temática trata das crenças religiosas e filosofias de vida, no entendimento dos aspectos que estruturam as manifestações e movimentos religiosos, considerando os mitos, ideias de divindade, crenças e as doutrinas que estão articuladas na construção destas denominações ou dessa manifestação religiosa. Podemos ir adiante. E já me encaminho para o fim, porque já tenho 5 minutos. E aí, qual é o perfil do professor de ensino religioso diante desta nova realidade? É claro que eu fiz aqui um en passant, muito en passant, né? Mas, na sequência, qual é o perfil deste profissional? Então, o professor de ensino religioso, ele é, em primeiro lugar, um educador, mas ele tem que ter competência técnica e competência didática. Hoje, a partir de 2018, em nível nacional, eu gosto de fazer um pouquinho dessa história, tá? Em 1997, o Conselho Nacional de Educação vai dizer que qualquer professor habilitado em qualquer área, em qualquer licenciatura, pode dar ensino religioso, tá? Qualquer um pode dar. E com o tempo as coisas foram evoluindo, algumas universidades já tinham ciências da religião há tanto tempo, se reorganizaram, se reestruturaram, né? E em 2018, o Conselho Nacional de Educação, na resolução 5, vai dizer que a licenciatura em Ciências da Religião é a formação inicial para o professor de ensino religioso, tá? Existem vários cursos de ciência da religião espalhados por este país, né? Alguns há mais tempo. Santa Catarina mesmo tem ciência da religião há 15 anos ou mais, se não me falha a memória, né? Já com foco na formação de professor de ensino religioso. Mas agora nós temos diretrizes, e essas diretrizes precisam articular a formação de professores. Não só a formação inicial, mas também a formação continuada. Por quê? Porque às vezes nós temos um professor excelente de ensino religioso que articula muito bem a pastoral, mas ele não tem a formação adequada para este novo processo e para este novo perfil de ensino religioso. Então nós precisamos também articular com a formação continuada. Pode passar adiante. Este professor de ensino religioso precisa ser um pesquisador, como já disse antes, pesquisa e diálogo articulam-se para o novo ensino religioso. Ele precisa ser um socializador do conhecimento e ele precisa ser um motivador, porque para o ensino religioso, como para qualquer área do conhecimento, como para qualquer componente, é muito importante manter viva a curiosidade dos estudantes. Eu sempre digo, você não conta toda a história numa aula para que ele queira assistir a outra aula, né? Você deixa ele curioso para outra aula. Assim fazem os professores e professoras dos anos iniciais, né? Quando eles querem prender a atenção da criança, eles deixam. Nós também precisamos fazer isso nos anos finais e no ensino médio, né? Desafiar o estudante na busca de novos saberes para que ele possa tecer comparações, investigar, pesquisar e redescobrir. E muitas vezes ele precisa redescobrir a própria identidade, porque ele não conhece a sua identidade religiosa. Às vezes ele diz que mas ele não conhece a sua identidade. Ele não tem a sua identidade bem construída. Então ele precisa redescobrir. Pode ir adiante. Já estou no fim. É uma pessoa de diálogo. Uma pessoa de diálogo. Eu fui buscar lá na Fratelli Tutti aquilo que o Papa fala do diálogo, né? E eu trouxe este ponto, é o ponto que está no 198, em que o Papa diz assim: aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por entender-se. Vejam que está tudo no reflexivo, né? Procurar pontos de contato, tudo isso se resume no verbo dialogar. Para nos encontrarmos e nos ajudarmos mutuamente, precisamos dialogar.
Isto diz o Papa quando nos traz a identidade da fraternidade, né? A fraternidade universal, da amizade, como isto é importante para a nossa realidade, não só dentro do ensino religioso, mas para a nossa realidade escolar. E aquilo que eu sempre digo, tá? Que está num texto do Xavier, lá de 2006, em que ele diz o seguinte: o diálogo interreligioso, como é que a gente vai conversar com os outros, né? Para dialogar com os outros, a gente tem que ter 3 coisas: disponibilidade interior, de abertura e acolhimento ao diferente. Convicção religiosa, eu preciso ter a minha identidade bem construída. E terceiro, abertura à verdade. Mas a verdade não é sempre... A verdade do intolerante é sempre a sua. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Existem verdades diferentes. Não são verdades que se tornam mentiras, mas são verdades diferentes. Podemos passar adiante? E aqui só trago uma reflexão neste slide e no próximo. É a questão da laicidade na educação. Se fala muito que o Estado é laico, o Estado é laico, o Estado é laico, né? Mas o Estado é laico, mas ele não é laicista. Ele não odeia a religião. Pelo contrário, ele é um Estado que respeita a religião. O Estado laico é aquele que compreende a liberdade religiosa como um princípio de plena convivência social entre as pessoas. Então, sempre pensemos que o ensino religioso ele está na escola, não porque ele é a presença da igreja dentro da escola, mas porque ele é a articulação da educação dentro da escola. Ele tem um compromisso com a educação, com a formação das novas gerações. E por isso ele dentro de um Estado laico, ele respeita a religião e ele convive com a liberdade religiosa. E o próximo slide é uma outra reflexão. É a questão da confessionalidade na diversidade. Como é que articula esta nossa confessionalidade? A confessionalidade está no cerne da educação católica. Ela está no cerne das nossas instituições. Mas ela não pode, no ensino religioso, transformar-se em catequese, nem em pastoral escolar. Não pode ser fundamentalista, não pode ser proselitista, mas ela precisa trabalhar com a identidade católica e estabelecer o diálogo a partir da pesquisa. Isso vai ficar como reflexão, acho que vai ficar matutando a cabeça de muita gente aí, né? Próximo. Concluindo, viu? Eu disse que eu estava chegando no fim. O padre Rogério me deu assim, ó. Concluindo, este parágrafo é lá dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso, que é um texto de 97, construído pelo Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, que completou hoje 27 anos. Vejam, o CONER do Rio Grande do Sul tem 25, completamos 25 anos agora. Foi em seguida que o FONAPER foi criado, o Conselho de Ensino Religioso do Rio Grande do Sul articulou-se com as denominações religiosas e da antiga equipe interconfessional que a Secretaria de Educação tinha, constituiu o Conselho de Ensino Religioso do Rio Grande do Sul, que completa 25 anos. E nesse contexto do FONAPER, eu trago esta reflexão para concluirmos. Aprendendo a conviver com diferentes tradições religiosas, vivenciando a própria cultura e respeitando as diversas formas de expressão cultural, o educando está também se abrindo para o conhecimento. Não se pode entender o que não se conhece. Assim, o conceito de conhecimento do ensino religioso aproxima-se da ideia de que conhecer é construir significados. Esta é a tarefa mais importante para o ensino religioso e mais importante para a escola, porque se a escola não constrói significados, penso que ela deixa de cumprir o seu principal papel. Ufa, cheguei no fim e cumpri o tempo.